Vamos adicionar aqui a professora Silmara Merino. Oi, Jennifer. Boa noite. Obrigada, gratidão. Vamos só aguardar um minutinho a minha professora Silmara Merino, que ela vai fazer essa live junto comigo para a gente estar explicando aí os processos corporais do Axis que a gente aprendeu nesse último dia aí no fundamento. Boa noite. Oi, prof. Oi, Daiane. Oi, prof. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Legal. Bom estar aqui com Legal. você. Que mais Vamos é lá pensar possível? o que mais é possível, né? Como pode melhorar. Verdade. Olha só, vamos estar aqui no Instagram falando de processos corporais, né? Que mais é possível? Isso, Aí, as coisas que você faz aí maravilhosas aí. Que isso mais é aí. possível? Muito bem, Isso Daiane. aí. Você Então, quer? prof, Tá, pode falar. eu até anotei algumas perguntas que o pessoal me mandou, Uhum. né? E aí eu queria que você falasse para nós, é, começar, né, pelos processos corporais. Nós vamos falar, acho que do MTVSS, mimetização biomimética e eliminação, MTVSS, eliminação, erradicação, que é a memória celular também. É isso, os três? Isso, vamos falar dos três aí da mimetização. Só lembrando, né, que a Axis tem mais de 50 processos corporais e esses três eles Sim, são muito queridos aí. Tem a de manifestação também, mas a gente vai falar um pouquinho aí desses processos corporais. Legal. Gratidão aí, ótimo. Tayane, pelo convite, né, e aceitar o meu convite de estar aqui para a gente fazer Obrigada. ao vivo. Gratidão. Tá, e antes da gente falar de processos corporais, a gente não pode esquecer dos corpos, né? Que o corpo Sim. é o que recebe os processos corporais, né? O nosso corpo, gente, ele é um ser vivo, ele é um ser sensitivo, ele é um ser energético. E às vezes a gente esquece dele. Eu falo que no dia a dia a gente tá tão correndo, correndo, e a gente esquece o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é o que leva o ser infinito que nós somos. Nós temos aí o ser infinito e nessa realidade a gente tem um corpo. Então, o nosso corpo, ele está nessa realidade para levar o ser infinito que você é. Só que muitas vezes, o que a gente faz? A gente abandona o nosso corpo, não é, Daiane? Quantas vezes a gente vê Sim. pessoas com dores, doente? Verdade. Às vezes a gente esquece que tem um corpo, né? E a gente vai fazendo, esquece. A hora que vê, fala assim, nossa, meu corpo. Aí começa a sentir dor, começa a ter problemas, as coisas não funcionam. E aí, daí que a gente vai lembrar, que o nosso corpo começa a chamar atenção, doendo, se incomodando, né? Criando alguma coisa aí. E quem não, né? Nunca teve uma dor, não teve um problema aí com o nosso corpo, né? Então, o quanto o nosso Verdade. corpo ele é importante. O quanto o nosso corpo, né, a gente, né, precisa cuidar dele, né, gente? A gente muitas vezes Sim. esquece o nosso corpo. Você tem cuidado É, do seu é corpo, aí? o engajamento, né, do nosso ser com o nosso corpo. Sim. E aí, o que acontece quando a gente não tem esse engajamento, quando a gente não cuida do nosso corpo? Gente, você está aqui, ó, vivendo, seguindo e esquecendo que tem um corpo. Chega uma hora que o seu corpo vai falar assim, opa, peraí, o que você está fazendo, né? E aí ele começa a cutucar você, ele começa a apresentar defeito, vamos brincar assim, né? Começa a dar problema. Por quê? Porque você não olha para o seu corpo, você não cuida do seu corpo, você não honra o seu corpo. Até mesmo na Sim. alimentação. A gente esquece que quem come é o nosso corpo. Quem dorme é o corpo. Quem, né, a alimentação é o corpo. Quem faz sexo é o corpo. E aí o que a gente esquece? A gente esquece dele, deixa só a nossa mente escolher, em vez de perguntar para o nosso corpo o que é contribuição para ele. O que vai criar mais para ele. Né? Então, é E perguntar para o nosso corpo, gente, o quanto eu estou congruente, feliz com o meu corpo. O quanto você faz perguntas para o seu corpo, Daiane, me conte. comecei a fazer mais depois do curso, Tá. mas não fazia. Sim.
tá? Porque Agora o já nosso começa a perguntar como ele quer ser nutrido, o que que ele quer vestir. Se eu comprar essa roupa, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais clientes. é isso mesmo. Porque o E aí nosso eu pergunto corpo, se você quer usar essa roupa hoje, você não quer. porque quem trabalha é o nosso corpo, né? Quem cria dinheiro com a gente, é o nosso corpo. Tá? A gente acha assim, ah, é minha mente que está criando dinheiro. Não, o seu corpo ele se engaja com você, ele está com você ali trabalhando. E quando você não trata bem ele, você não cuida bem dele, você acaba tendo, né, algum problema com o seu corpo. Então, esse engajamento é muita contribuição. A gente perceber. Tenho certeza que muitos já compraram uma roupa e nunca usaram. Eu já fiz isso antes de ter essa, essa amizade com o meu corpo, né? Porque o que a gente faz? A gente compra a roupa por onde? Pela mente. E aí você veste a roupa, o corpo tira. Você veste, o corpo tira. Você veste, o corpo tira. Gente, o quanto você não pergunta para o seu corpo qual é a roupa que ele vai ficar mais feliz se ele usar? A gente fala assim, ah, mas quem manda aqui sou eu, né? Não meu corpo. Mas, gente, se você não tiver congruência, se você não tiver essa amizade com o seu corpo, ele pode em algum momento parar, em algum momento expulsar o ser infinito que está aí habitando esse corpo. Porque a gente fala Verdade. assim, né? Ok, você está me dando, enchendo muito meu saco, você não faz nada que eu quero. E aí começa a ter essa briga aí entre o ser e o corpo. Então, antes de a gente falar de processo corporal, a gente tem que entender, gente, a relação com o nosso corpo. O quanto você ouvir o seu corpo, o quanto você cuidar do seu corpo, você honrar o seu corpo, tá? E aí você se permitir perceber o que o corpo requer, tá? Uhum. O que o seu corpo pode criar com você, né? O que o seu corpo pode se engajar para criar mais dinheiro, mais facilidade para você no seu dia a dia. Quando a gente fica muito na nossa mente, o que acontece, gente? A nossa mente ela vai fazer você se distrair do seu corpo, não estar consciente do seu corpo, porque o seu corpo sim tem consciência. Tudo no universo é energia, é espaço, é consciência e tem escolha. Então, o nosso corpo também tem escolha. E às vezes a gente esquece de olhar e estar presente com o nosso corpo. A gente não se permite receber, tá? Quantas vezes você não se permitiu receber um carinho, não receber, né, uma contribuição para o seu corpo, gente? O quanto você está esquecendo do seu corpo, o quanto você não nutre o seu corpo. Eu falo que isso é um ponto de partida, né? Muito importante, essa consciência com o nosso corpo. E aí entra os processos corporais de Axis, né? Os processos corporais de Axis, eles vêm fazer o quê? Eles vêm trazer essa conexão com o nosso corpo. Ele vem fazer né, fazer essa percepção e desbloquear o nosso corpo de muita coisa que a gente jogou nele. Eu não sei se você já reparou nisso, mas o nosso corpo, são os reflexos dos nossos pontos de vista. Se você fala mal do seu corpo, se você xinga seu corpo, se você reclama do seu corpo, tudo isso vai impregnando, né, na consciência do seu corpo. Isso vai grudando no seu corpo. E aí entra o quê? Os processos corporais de Axis. Para fazer o quê? Tirar todo esse lixo que você jogou na sua estrutura molecular. Tirar todo esse lixo que você jogou no seu corpo, gente. O quanto seu corpo está feliz? Isso é uma ótima pergunta para se fazer. Corpo, você está feliz Sim. vivendo comigo? Né? Para a gente perceber se realmente o nosso corpo está feliz com a gente ou não. E aí os processos corporais que a Daiane está falando, né, alguns deles, eles vêm nutrir o nosso corpo. E eu vi lá, pelo que você me mandou, as experiências lindas que você teve aí com a Sim. memória celular, não foi? Isso, memória celular. Tá, me conta um Muito bom. pouquinho lá. A Siri querendo responder para nós. Ah, me conta um pouquinho lá da memória celular. Eu vi que houve uma cicatrização muito grande aí depois da memória celular. Sim. Então, essa Conta minha aí. cliente fez uma cirurgia, né? E aí foi no dia que eu aprendi o curso, eu comentei e ela falou, Dai, vem aqui fazer em mim uma experiência, né? Também para mim. E aí apliquei nela memória celular. E aí ela tinha algumas feridinhas na perna, que ela tinha ido para a fazenda, né? E aí ela me mandou ontem. Então, no pé que a gente fez, que nós localizamos no dia, ela falou, Dai, até eu tô impressionada, né? Porque aí ela mandou a foto do pé que a gente fez e do pé que a gente não fez. Aí ela me mandou o texto lá.
Então, assim, já estava as duas sequinhas, mas aquela que a gente fez o memória celular, ela já estava bem mais cicatrizada do que a que nós não fizemos. E também a cirurgia que ela fez, ela me relatou que quando estava fazendo o processo, ela falou que como se ela sentisse uma irrigação no local, como se estivesse irrigando mais sangue, mais energia, né? A gente não sabe explicar o que que é, né? Que a pessoa sente, né? Porque cada um ele vai ter Sim, uma percepção diferente, né? Mas é muito sim, bacana, professora. Eu estou assim apaixonada. Fiz o curso tem, né, uma semana, 10 dias, sim. e são processos assim muito bons. Essa semana eu recebi inúmeras perguntas de grávidas, né, gestantes, querendo saber se pode receber. Pessoas que têm platina no corpo, né, algum tipo eu não sei muito bem o nome, né, mas Tá. por conta de cirurgias, né, se Uhum. podem receber. Né? E Tá, aí o pessoal pergunta, o que que é, Daiane? Fala aí sobre os processos, o que que tá, faz, o que vai contribuir na nossa vida. tá. Muito bom. Legal. Então, gente, só para ficar claro para vocês, os processos corporais de Axis, né, são toques que são feitos no corpo, tá? Vamos trazer clareza aí. Mara, mas o Isso. que é um processo corporal, né? Bom, o processo corporal, ele é um processo energético que são feitos toques no corpo e nós chamamos, nós ativamos a energia do processo específico que a gente está trabalhando. Como eu falei, Axis deve ter mais ou menos uns 55. São muitos processos corporais. Cada processo corporal tem uma energia diferente. Cada processo corporal trabalha de uma forma diferente no corpo, ok? Então, os processos corporais são toques em algumas posições ou só seguindo a energia, onde os corpos são tocados e a gente ativa uma energia. E essa energia, ela tem uma consciência e ela vai trabalhar para desfazer o que não está funcionando no corpo, no que não está funcionando naquela estrutura molecular. Então, é isso que os processos corporais fazem. Eles vão desbloquear o nosso corpo, gente. Ok? Quando nós estamos com alguma coisa no corpo, seu corpo adoeceu, alguma coisa que você jogou no seu corpo, tudo isso a gente vai acumulando na nossa estrutura molecular. Quando nós fazemos esses toques dos processos corporais, a gente vai dissolvendo tudo que ficou trancado no nosso corpo. A Daiane está falando da memória celular. O que é a memória celular? O que esse processo corporal faz? Ele vai a nível da memória celular, da memória da célula mesmo. Por quê? O Porque se caldo, houve né? uma agressão, se houve uma agressão, um corte, quando nós temos algo que aconteceu, né, no nosso corpo, que rompeu alguma coisa, houve uma ruptura dessa memória na célula, né? Houve um dano na célula. Então, a memória celular, ele vem fazer o quê? Ele vem convidar aquela célula a voltar a funcionar no seu estado normal, né? Natural, vamos dizer, que é o que ela sabe fazer. Então, a memória celular, ela vem romper aquele dano, né? daquela célula, daquela memória. Então, é isso que ele faz. Até por isso que a Daiane falou, né? Num pé e no outro fez, e aí percebeu a diferença na recuperação. Por quê? Porque tinha danos nesse pé, como você falou, né? Acho que tinha pequenas feridas, pelo que eu vi. E aí, aplicando a memória celular, eu estou convidando o corpo, aquelas células, gente, que estão danificadas, que não estão funcionando legal, né? Não estão no seu estado normal, a voltarem a funcionar de forma, né, normal, né, para o corpo, né, de uma forma assim, né, saudável. Então, os processos corporais, eles são muita contribuição para trazer essa consciência de volta para o nosso corpo, para romper do nosso corpo alguma coisa que não está funcionando, tá? Como a mimetização, esse é um outro processo corporal que a Daiane faz, que ela aprendeu também no fundamento. Você chegou a fazer alguém a mimetização? Me Sim, conte. fiz, Prof. Aham. A mimetização fiz principalmente em pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na questão pai e mãe. Ok, Pessoas que relatam, né, que têm um pouco de dificuldade no relacionamento com pai e mãe. Então, eu apliquei nessas pessoas durante essa semana. legal, Recebi também, apliquei em mim, né? legal. E, nossa, é um processo também que eu fiquei encantada com os benefícios, né? Quando a gente vai estudar ele um pouco mais. Muito bom. Então, eu comecei a aplicar e o pessoal está bem curioso. Cada dia
mais pessoas vêm procurar para fazer os processos corporais, também querendo entender o que que é, né? Uhum, Mas são sim. muito bacanas. Legal. Então, nós entendemos que são toques, né? São energias que a gente ativa no corpo. Você perguntou de grávidas. Grávidas podem receber os processos corporais? Sim. Não tem contraindicação os processos corporais, tá? Não tem contraindicação nenhuma. Ah, a pessoa Uhum. tem uma placa ou tem uma prótese, tem alguma coisa. Pode receber processo corporal? Sim, eu falo que é muita contribuição. Por exemplo, se você tem algo ali que no seu corpo, né, a memória celular vai contribuir com relação a isso. Falando da mimetização, gente, o que é mimetizar? É copiar. Boa noite para Uhum. quem chegou depois aí. Então, Boa o que é, noite. gente? O que é mimetizar? Mimetizar é copiar. Então, o que nós fazemos, né? Porque a gente faz desde criança, a gente mimetiza. Nós copiamos alguém para poder entender. Nós, né? E aí nós fazemos isso até agora. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com alguma situação ou está ali numa dor, às vezes você faz o quê? Você traz essa dor para você entender o que está acontecendo com a outra pessoa. Isso é mimetizar. Mimetizar é copiar. Então, esse processo da mimetização, ele vem fazer o quê? Ele vem desbloquear o que você está copiando. Seja da sua mãe, seja de alguém, tudo que você copiou, tá? E a gente não copia, gente, só a maneira de falar, a maneira de ser. A gente copia, às vezes, padrões, a gente copia comportamentos, a gente copia até profissão. Né? Será que essa profissão que a gente escolheu, será que realmente é aquilo que eu escolhi, que eu quero para mim? Ou será que eu copiei, mimetizei a minha família e estou seguindo, mimetizando, né? Então, esse processo ele vai liberar nosso corpo de mimetizar, de ficar copiando algo que nós trancamos no corpo. Que é isso que o nosso corpo faz. Ele copia, mimetiza, né? Traz para ele para poder entender, para poder copiar aquilo, para poder fazer igual. E a gente faz isso aí com emoção, com comportamentos. Se você olhar, eu falo que isso é muito legal você observar. A criança, né, ela vai mimetizando para aprender, para né, dos pais. Até uma criança adotiva, quando você adota uma criança, depois de um tempinho, se você olhar para essa criança, você vai perceber que ela se parece com a família. Ela se parece com a mãe e o pai. Por quê? Porque ela fez o quê? Ela mimetizou. Uhum. As nossas células, né, querem copiar para aparecer, né, para pertencer. Então a gente mimetiza muita coisa. Então esse processo, ele trabalha todo o sistema nervoso, que também é energético, tá? E aí você vai fazendo o quê? Você vai liberando todo que o seu corpo e você está mimetizando de caminhos, realidades. Será que você está copiando até a realidade de alguém? A pessoa está lá no trauma e drama, a pessoa está lá na escassez. Será que você não está copiando nessa realidade dessa pessoa? Será que você está copiando a escassez de alguém, da sua mãe, do seu pai? Eu falo, como pode melhorar, né? Então, os processos corporais, a mimetização, ele vai liberar essa mimetização que a gente está copiando, né? De alguém. Lá, Daiane Eu Leonardo. percebo. Então, professora, assim, ó, que às vezes a gente percebe até comigo, né, antigamente, e às vezes a gente comete, né, de mimetizar, né, de copiar para que a gente possa se sentir pertencente Sim, àquilo, àquela coisa, àquela família, àquela sociedade, à cultura, né? sim. Então, e parece que é quase que automático essa cópia que a gente faz, né? Porque parece que já, né, era tão normal, né, desde a nossa infância copiar. Então, esse processo assim veio para minha vida, acho que num momento maravilhoso, né, para que eu me torne ainda mais aí um ser infinito e também possa contribuir para muitas pessoas. Sim. E assim, a gente vai liberando o nosso corpo, gente. Vai liberando o seu corpo, vai se permitindo liberar. Quantos pontos de vistas, né? Quanta mimetização, quanta coisa você trancou no seu corpo. Às vezes o nosso corpo se parece com a da nossa mãe, do nosso pai. Será que você não está copiando, né? Será que você não está mimetizando alguma coisa para se parecer com alguém? Então, gente, nosso corpo, nós tentamos entender, tentando copiar, né? Olha como o nosso corpo ele funciona muitas vezes, né? Ele quer entender alguma coisa, aí você sente a dor do outro, ele quer ser igual a alguém, ele copia, tá? Então a gente fica aprendendo um monte de coisa no nosso corpo que não é contribuição.
Então, todos esses processos corporais de Axis, ele vem liberar o nosso corpo de uma série de coisas, gente, né? De uma série de coisas que está impedindo muitas vezes que você esteja mais presente, mais consciente, que o seu corpo libere uma série de coisas que ele trancou como real e verdadeiro. Então, o nosso corpo, ele tem uma capacidade, uma consciência, gente, de perceber o que expande na nossa vida, o que retrai. Então, essa permissão com o nosso corpo, se conhecer, gente, se conectar, conhecer você e seu corpo. Vocês têm que ser amigos. Eu falo, seja amigo do seu corpo, né? Pare de maltratar o seu corpo, pare de falar mal, eu sou gorda, eu sou feia, aí tenho estria, aí tenho isso. Quanto mais você falar isso pro seu corpo, Daiane, mais o seu corpo vai se tornar isso. Tudo que eu defino, eu crio uma limitação. Escuta, imagine você tendo um relacionamento com alguém, a pessoa falando todo dia para você, nossa, mas você engordou, nossa, mas você tá feio, nossa, mas olha isso, olha essa gordura, olha isso, olha aquilo. Imagine seu corpo ouvindo você todos os dias falar isso para você, gente. E aí? Será que esse relacionamento está funcionando? Será que você e seu corpo, esse relacionamento está funcionando? E aí você vive aí com um monte de problemas e não sabe por quê. Eu falo como pode melhorar, que mais é possível, né? Que a gente possa estar mais presente e consciente. Gente, seu corpo é seu amigo. Ele carrega o ser infinito que você é. E aí? Você vem amando, respeitando, honrando o seu corpo? Eu falo que até no sexo, às vezes as pessoas fazem coisas que o corpo odeia. E aí o seu corpo vai odiar você, vai querer maltratar você, gente. Ok? Então, o que você está fazendo com o seu corpo, que você está maltratando ele, e ele está descontente com você. E aí você sente aquele mal-estar no seu corpo. Você fala assim, e aí? É falta de estar consciente, presente com o seu corpo. De você conhecer. Conheça-te a ti mesmo, né? Conheça o seu corpo. Gente, o seu corpo ele tem um relacionamento com você. Quer emagrecer? Relacione-se com o seu corpo, tá? Se você não gosta do seu corpo, ele não gosta de você, esse relacionamento não vai funcionar, vocês não vão se alinhar, vocês não vão mudar juntos. Então, se você quer emagrecer, muitas vezes a gente, né, fala assim, preciso emagrecer. E aí fica naquela neura e não consegue, mas por quê? Porque você não está consciente, você não convida seu corpo, você não se engaja com o seu corpo, você não está tendo um relacionamento, tá? De amor com o seu corpo. Que mais é possível, Daiane? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade, né? E cria o nosso corpo também. Muito importante isso que a professora falou, né? Que a gente cuidar o que está escutando, o que está falando com o nosso corpo, né? Porque a gente acaba criando isso como realidade e aí não consegue emagrecer. É isso mesmo. Ou, né? Ou outra coisa que a pessoa queira ali mudar no corpo. Lembre-se que o seu corpo é o reflexo dos pontos de vista que você tem sobre ele. Quanto mais eu tenho ponto de vista, quanto mais eu falo alguma coisa para o meu corpo, mais ele acredita que ele é aquilo e mais ele se torna aquilo. Então, gente, é mudar esse relacionamento, essa conversa que você tem com o seu corpo. Falo como pode, né? Ser mais fácil, divertido, leve, mágico. Vivenciar a minha vida com o meu corpo de forma divertida. Aí tem um outro processo, né, que nós não falamos, que é o MTVSS. Isso. Então tá. O MTVSS, são duas maneiras de aplicação, né, professora? E aí ele é um processo para aumentar a imunidade, né? Muito bom. Faço nos meus filhos. Meus filhos, assim, eu sempre comento com as pessoas que vêm aqui que eles são crianças que dificilmente eles têm gripe, eles ficam doentes. Eu faço o processo MTVSS já neles, corro barras nele, praticamente nos dois, praticamente todos os dias. A Maria Júlia, que é a menorzinha de 4 anos, as minhas clientes que estão assistindo aí conhecem. Ela, quando eu termino de atender à noite, ela chega, mamãe, faz barra em mim. Então, eu percebo como ela gosta de receber barras. E o Pedro tem melhorado muito na escola. Antes de eu aprender os processos corporais, então eu só corria barras neles, né? E João Pedro melhorou muito na escola. É uma pena que aí a gente está um tempo sem aula, né?
Mas eu sou apaixonada pelos processos de Axis, né? A barra de Axis foi uma ferramenta que mudou a minha vida. Então, cada vez estou buscando mais, e a professora Silmara tem sido uma contribuição maravilhosa na minha vida, me ensinou Gratidão. muitas coisas, né? E hoje é a E sua estou muito primeira feliz. live, Daiane? Hoje é a minha primeira live. É, Mais isso, por favor, né? Que você fale mais mais, que isso, por você favor. contribua mais, que você leve mais, né? Todo esse saber, aí, Sim, essa consciência para mais pessoas, né? Muito lindo. isso aí. Os processos corporais são extremamente amáveis, os corpos adoram ser tocados, os corpos adoram receber, gente. Nós é que ficamos aí nesse espaço, né? De não dar para os nossos corpos algo, né? A Pri até falou aí dos processos corporais aí que ela ama, né? Do facelift. Facelift, ele é um processo corporal também. Atração magnética também é bem legal. Então, são muitos processos, né? E agora a gente falando um pouquinho do MTV SS, né? Então, o que o MTV SS, né, tem de contribuição para nós, gente? Ele faz o quê? Ele trabalha o nosso sistema imunológico. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fortalecer, ele vai dar um up, ele vai ativar o seu sistema imunológico. Eu falo que, assim, depois que comecei a usar muitos processos corporais de Axis, eu uso muito o MTV-SS, eu ativo o MTV. É muito difícil, gente, assim, é muito difícil eu ter um problema de saúde ou adoecer. Tanto que o meu marido, ele teve coronavírus, né? O resultado dele deu positivo e o meu deu negativo. Então, eu falo, como posso ser mais sortuda? A gente usa tantas ferramentas, né? E a gente escolhe. E aí, assim, né? Dormindo do meu lado, ficando junto, e ele, né, dele deu positivo e o meu deu negativo. Então, olha quanto a gente pode contribuir com o nosso corpo, dando ferramentas, usando ferramentas, gente, chamando os processos, usando os processos no nosso corpo, que realmente vão nutrir o nosso corpo. E o MTV, ele faz isso, ele fortalece todo o nosso sistema imunológico, ele dá mais energia. Tanto que o MTV é um dos processos, né, que a Axis falou muito para a gente usar nesse período de pandemia, né, usar muito para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, é isso que ele faz, ele dá um up no seu sistema imunológico. Já existem casos de curas de câncer com o uso do MTV-SS nos Estados Unidos. Então, assim, quando você usa realmente, né, você está trabalhando o sistema imunológico e o corpo vai responder para realmente criar uma mudança ali no sistema imunológico. Então, ele é um dos queridinhos, ele dá energia, tá? Ele é uma coisa assim, dá um up no seu sistema imunológico, ele é muita, muita contribuição, né? Ficou mais alguma dúvida que o pessoal perguntou sobre os processos corporais? Se o pessoal que está aqui, se vocês quiserem fazer perguntas sobre os processos corporais, estou precisando do MTVzinho. O MTV é muita contribuição para o nosso sistema imunológico, gente. Eu ativo praticamente todos os dias, né? O MTV, quem fez o curso consegue se auto-aplicar. Então, os processos corporais, você também pode chamar no seu corpo a energia dele e você pode atender também com ele quando você faz o curso. Não, os processos corporais de Axis a gente não faz à distância, tá? Tem que ter o toque, o corpo precisa ser tocado. Então, não é feito à distância. Que nem barra, gente, a gente não faz barras à distância, nós não fazemos processos corporais à distância. Professora, se a gente pudesse, vamos falar um pouquinho do facelift. Eu também pratico facelift. Ah, Atendo tá. aqui com facelift. Ah, você atende? Legal. Então, o que o facelift faz, né? Que é outro queridinho, eu falo que ele muda a nossa vida igual barras. A gente acha assim, só barras muda a nossa vida. Não, o facelift muda a nossa vida. Os processos corporais mudam a nossa vida, porque quando a gente cuida do nosso corpo, a gente trabalha o nosso corpo, áreas da nossa vida também mudam. Então, o que o facelift faz, gente? Todas as rugas, todas as marcas do nosso corpo são todos pontos de vista, as coisas que nós vamos jogando no nosso corpo, tá? Então, aí, as suas marcas, seus sinais, envelhecimento, ou qualquer sinal que você vai jogando no seu corpo, você está jogando por quê? Por pontos de vistas que você tem de você. Sabe, todo o lixo que nós vamos jogando. Há uma melhora da nossa aparência com o facelift. Mas por quê, né? Ele cria essa mudança aí. Porque quando eu vou usando o facelift, gente, ele vai limpando todo o julgamento que você tem de você, do seu corpo. Todo o auto-julgamento aí que você jogou sobre o seu corpo, tá? Que você está se aparentando porque você jogou todo esse julgamento aí. O facelift, ele vai dissolvendo
todo esse lixo aí que você jogou. E daí o resultado dele é o quê? Uma melhora na sua aparência. O facelift, ele melhora o seu bem-estar, a sua autoestima, gente. Eu falo assim que o facelift, ele é uma energia amorosa. É uma energia que faz com que você assim, se acolha. Então, ele traz essa sensação de amor por si mesmo, né? Porque ele vai liberando todo esse lixo que você jogou em cima de você, né? Então, o E, facelift, ele é professora, muito lindo. só lembrando, no facelift, nós também chamamos essas três energias, né? Sim, dentro do A, facelift, ele é um conjunto de energias. Isso mesmo. isso. Inclusive, a demanifestação molecular também é uma energia que nós chamamos quando a gente vai atender com facelift, né? E Sim. ela é contribuição para quem faz uso de medicamento, né? Que ela limpa os resíduos que o medicamento deixa no nosso corpo. Sim. A Pessoas me demanifestação é um outro relatam que... processo corporal. Isso, só para o pessoal entender. Pode falar. Pode Não, falar. eu ia só falar aqui que o pessoal fala muito, né? As mulheres que têm principalmente aumento de libido quando recebe uma sessão de facelift e elas dizem que sentem mais vontade de sorrir. Por Então, é quê, né? muito bom. Você está Aham. liberando aí todo o julgamento que você tem aí no seu corpo. Seu corpo fica mais feliz. Eu quero ter mais orgasmos, né? Eu quero ter mais alegria e prazer na minha vida. Então, o facelift, ele vai contribuir dessa maneira, tá? Ele vai liberar. E dentro do facelift, ele é um conjunto de energias. O MTV está dentro dele, a demanifestação que a Daiane falou. Demanifestação é de todas as rugas, né? Demanifestação de tudo que não está sendo contribuição. Tem Gente, botox cósmico. Botox, né? E assim, ele muda a nossa vida. Eu falo que, né, nos meus atendimentos, às vezes não faço com barras, eu uso facelift. Tem pessoas que transformam a vida recebendo facelift, tá? E quando você libera você de todo o julgamento, de todo esse peso, todo esse lixo que você jogou, você fala assim: nossa, posso viver agora, né? E aí a sua vida se torna mais orgásmica. Legal. Deixa eu só repassar aqui que alguém fez algumas perguntas. Espera um pouquinho aí, Daiane, deixa eu ver. Para tratar a artrite reumática, né? Estou com problemas nas mãos e nos pés. Os processos corporais, eles vão ajudar muito, tá? Mesmo o facelift, o MTV-SS, porque a artrite, ele é uma alteração do sistema imunológico. Então, você fazer o MTV, ele vai contribuir. Mesmo se eu fizer o facelift, dentro do facelift tem o MTV-SS, que ele vai contribuir também, tá? Deixa eu ver se alguém mais fez aqui. A Pri perguntou qual a diferença dos processos corporais e do SOP. O SOP é Sinfonia de Possibilidades, Pri. Então, a Sinfonia, ele é uma classe, né, que o DEM dá. Eu uso Sinfonia, eu gosto da Sinfonia. A Sinfonia, você vai fazer uma sinfonia das energias. Você faz aí uma sinfonia de possibilidades energeticamente. Então, ele é uma outra energia que não é diferente dos processos corporais. Tanto que se a gente perceber os processos corporais de Axis, cada processo corporal você percebe uma energia diferente dele. E o Sinfonia de Possibilidades, ele é uma energia única. É uma energia que trabalha todas essas possibilidades. Então, é uma maestria, né, de fazer uma sinfonia. Quando a gente pensa em sinfonia, os tons, né, né, das músicas. Então, a sinfonia, ela faz uma sinfonia energética para você trabalhar sinfonicamente as possibilidades, você manipula de alguma forma as energias. Tanto que os movimentos da sinfonia, você realmente segue a energia como se você estivesse fazendo uma sinfonia mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui. Se alguém perguntou. Esse vídeo é um presente do universo. Sim, muito. Tudo de bom. Muito amor Professora mesmo. Silmara, e o MTV-SS nós também podemos aplicar nas articulações, né? Sim, por isso que ele perguntou E da aí, artrite. Sim. isso é. E aí a gente aplica nas articulações e na apostila a gente aprende que ele, quanto mais você receber o MTV-SS nas articulações, é como se o seu corpo ele voltasse, por exemplo, assim, ele não vai mais copiar os padrões, né? E é como se como que eu posso dizer? Ele vai se transformar, recebendo o MTV-SS através das articulações, para ser o que ele deveria ter sido. É mais ou menos assim?
Tá, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Faz de novo, Daiane. Você está falando de qual processo? Do Do facelift? MTBFS. Ah, o MTV. Quando você faz nas articulações, você está dando o quê? Você está dando um up no sistema imunológico. Nas nossas maiores articulações, a gente tem o sistema linfático, né? Então, Isso. o sistema linfático, gente, é onde ele trabalha a limpeza do nosso corpo também, tá? Então, muitas vezes, quando o seu sistema linfático ele está cheio de impurezas, muitas vezes aí, né, você desencadeia problemas no seu corpo, tá? Então, a gente trabalhar as articulações com o MTV, você está dando um up no seu sistema imunológico, para ele, né, como se você estivesse dando um choque nele para ele acordar, tá? Caso de psoríase, né? Também tem a ver com o sistema imunológico. Então, assim, eu, né, tenho coisas assim em relação à psoríase com o facelift. O facelift ele é muita contribuição. Eu tenho alunas que atenderam pessoas, né? Eu tenho uma aluna que teve um AVC e o facelift ele foi tanta contribuição que ele fez voltar, né? Foi voltando, né? Né? Assim, aquele coisa que dá quando tem o AVC que sai, desloca, né? Entorta e aí ele foi voltando. Então o facelift ele é uma potência de ferramenta que trabalha aí uma série de coisas, tá? E a psoríase, gente, ele tem a ver com a pele, né? Tem a ver com receber. O facelift, ele abre-se essa coisa nossa de receber. Tudo que está ligado ao nosso corpo e à nossa pele, gente, às vezes a nossa dificuldade em receber, tá? Se você prestar atenção, quando você não está bem, ou quando o seu intestino não está bem, ele faz o quê? Ele joga para a pele, porque ele precisa pôr para fora, né? Então, a pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Então, assim, o que eu não estou, né? Então, eu estou guardando, preciso pôr para fora. O que está me acometendo, que está pegando a minha pele? Então, olhar para tudo isso é bem legal. O facelift funciona, assim, de uma maneira bem legal com a psoríase, ok? Professora, o pessoal perguntou Tem gente que até aqui. não falava e voltou a falar depois do AVC com o facelift. Pode falar, desculpa, Daiane. Imagina, o pessoal perguntou aqui lúpus e fibromialgia. Então, tudo está ligado com o sistema imunológico, né? Como a Axis tem vários processos, né? A gente está falando os que são, né, contribuição, trabalhar o MTV, que trabalha o sistema imunológico, facelift, tá? Que eles vão trabalhar essa questão imunológica do corpo. Além do que de liberar uma série de coisas que a gente trancou no nosso corpo, tá? Mas cada ser ele é individual. Às vezes uma sessão de barras já começa a fazer uma mudança, às vezes o facelift, às vezes processo corporal. Eu falo assim que nós somos seres únicos, não dá para a gente seguir um protocolo com todo mundo igual, gente. Entendam isso. Cada corpo requer uma energia diferente. Quando você se permite perceber o que vai contribuir com aquela pessoa que você está atendendo, você consegue dar para ela o que ela pode receber. Então, cada um, eu falo que é um caso, né, único, e cada um vai ter uma mudança, às vezes, com uma ferramenta única. Às vezes pode melhorar com barra, às vezes com facelift, às vezes com os processos corporais. Então, cada um vai ter uma resposta diferente, tá? Essa Quando está semana. falsificado, desculpa, Daiane, aí a demanifestação molecular. Eu tenho uma aluna que ela demanifestou uma pedra, gente, nos rins de um cliente, com a demanifestação. Por quê? Porque a gente demanifesta, então a gente movimenta a energia para demanifestar algo e manifestar algo que seja contribuição ali. Quem diz que nós não temos essa capacidade, né, de mágicas, milagres e possibilidades usando os processos, tá? Paralisia facial, sim, o facelift tem ótimos resultados. Eu tenho alunas que trataram de pessoas que tiveram paralisia ou tiveram AVC, voltaram, né? O rosto voltou, o falar voltou. É muito lindo, tá? Tem os resultados bem legais. Professora, tem uma moça que está assistindo aí, inclusive, e quando ela vem, a gente faz uma semana barra, uma semana facelift. Eu sempre pergunto para o corpo, né, o que o corpo requer naquele momento. Sim. E aí, essa semana, ela me falou que tinha uma verruga embaixo do braço e a verruga desapareceu. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Tem a marquinha, nós olhamos, sexta-feira que ela veio, e a verruga não está lá. Mas como a gente usou alguns processos nela, inclusive facelift barra, nós não sabemos qual que foi o que deu o resultado, ou se foi o conjunto deles. Sim.
Então, porque a gente tem de manifestação, a gente tem MTV dentro do facelift, e eles também contribuem para esse tipo de coisa, tá? Então é bem legal. Então, alguma coisa aí o corpo, né, trouxe clareza e liberou alguma coisa, que é isso que os processos corporais, barras, facelift vai fazer. Ele vai liberar o nosso ser, a nossa estrutura molecular de alguma coisa que não está sendo contribuição. Perguntaram para falar um pouquinho do corrigindo a visão. O corrigindo a visão, ele trabalha os olhos, gente. Ele é um processo corporal que trabalha os olhos. Então, o que o corrigindo a visão faz, né? Todo problema que você tem nos seus olhos, ele vai trabalhar para liberar, né? Alguma coisa que está ali. E eu falo que ele é tanta contribuição, porque assim, além de trabalhar algo físico, às vezes você tem alguma coisa aí presa, né? Algum ponto de vista fixo aí, na maneira como você olha para algo, e aí o corrigindo a visão. Aí você já teve casos minhas, de alunas que depois do corrigindo a visão, falou assim, Silmara, nossa, parece que eu mudei a maneira de olhar para as coisas, né? Então a gente trabalha o físico, mas também trabalha aí energeticamente o que pode estar prendendo essa visão, impedindo que a gente olhe para algo de forma diferente, tá? Eu gosto muito, eu faço sempre corrigindo a visão, e você vai falar assim, Mara, mas você usa óculos. O meu corpo gosta de óculos, gente. Tá? Então, se você for fazer corrigindo a visão em alguém que o corpo gosta de óculos, vai fazer uma melhora e depois o corpo vai buscar o óculos de novo, tá? Porque o meu corpo gosta de usar óculos, gente, tá? Eu gosto, então tá tudo certo, não existe nenhum ponto de vista sobre isso. Quando eu faço corrigindo a visão mais sequencialmente, às vezes eu coloco o meu óculos, o óculos incomoda. Por quê? Porque ele melhora, traz mais clareza aí para nossa visão, então ele faz essa melhora, ok? Ficou mais alguma coisa aí que nós não respondemos? Tem alguma outra dúvida aí, Dai? Acredito que não. Aqui não veio mais nenhuma pergunta para mim no computador. Tá. Tem alguma coisa que eu não respondi das suas dúvidas lá que você perguntou? Ou tá tudo ok? Eu acredito que está tudo ok. Maravilhoso, perfeito. Tá. E quando a gente fala de corpo, gente, lembrar que as nossas dores, né? Até marquei aqui para não esquecer, nossas dores e nossas doenças são coisas, né? São reflexos de algo que a gente está resistindo. Então, se você está tendo dor no seu corpo, provavelmente você está resistindo a alguma coisa. Você está tendo uma resistência e aí aquilo se solidifica e endurece. Então, assim, o que eu não estou me permitindo soltar, né? O que eu trouxe para o meu corpo? Porque quando a gente vai adoecer, gente, o seu corpo ele não adoece por escolha. A sua mente, a sua imaginação, aqui você fica criando uma série de coisas. E aí, isso aqui, ó, a sua cabeça, sua mente acaba trazendo coisas para o seu corpo, tá? Porque primeiro vem aqui, ó. E aí depois você traz para o seu corpo. Então, antes do seu corpo adoecer, passou pela sua mente. Então, as suas neuras, paranoias, né, as coisas que você está aí, ó, guardando aí na sua cabeça, criando na sua cabeça, depois ele vem para o corpo, tá? Então, olhar o que eu estou guardando aqui para poder liberar, tá? Professora, quando geralmente uma pessoa vem para a primeira sessão, ela vem bastante, não sei se nervosa seria a palavra, mas assim, ela não conhece, né? Principalmente aqui em Nova Mutum, as barras assim começou agora, né? Dar mais um up. Como é a questão do receber? Quando a pessoa, principalmente na primeira sessão, que ela vem um pouco mais, ela vem curiosa para saber o que que é, né? Porque se a gente for analisar, nossa, mas o toque vai permitir que eu fique assim, né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão aí do receber, para a gente Tá, baixar as barreiras, para que a gente possa receber com facilidade. tá. O que impede nosso recebimento, gente, são as nossas barreiras. E, Silmara, o que são barreiras? Barreiras, gente, é tudo aquilo que você ergue, porque você tem pontos de vistas, você não se permite olhar para aquilo, você não acredita. Então, tudo que você fica, né, assim, com o pé atrás, vamos dizer, a gente acaba erguendo barreiras. Quando você não se permite receber, até um elogio, né? Eu brinco, às vezes, eu brinco com minhas alunas, eu falo assim, olha, se alguém te elogiar, você não fala nada, porque a primeira reação que a gente tem é falar, não, imagina, não sei o quê. Então, você já está até
empurrando o seu receber para lá. Quando você escuta algo, né, até um elogio, para vocês entenderem o receber. A pessoa fala, nossa, como você está linda hoje. Respira, recebe. E pede, se você pede até para a pessoa falar, você pode repetir para mim? Eu não entendi o que você falou. Repete para mim, que eu não entendi. Eu não escutei o que você falou. Aí a pessoa fala de novo, você respira, inspira e recebe. Gente, reconhecer. Receber é se permitir reconhecer. É se permitir que aquilo venha para você, tá? E quando eu falo de receber, é receber tudo. Até quando alguém te critica, que alguém fala mal de você, receber é o estágio de permissão. O que é permissão? Onde tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. Como que eu consigo receber, gente, quando eu estou no interessante ponto de vista? Quando eu não estou no interessante ponto de vista, eu ergo barreiras. Por quê? Porque daí eu não estou na permissão. E aí eu quero retrucar, eu quero reclamar, eu quero falar. Eu faço o quê? Eu reajo. E aí eu ergo barreiras, tá? Então, o receber é você não ter julgamento de nada. Vai fazer barras, vai fazer, né, um processo corporal, vai receber algo, vai fazer alguma coisa para você. Vá lá, gente, sem pensar em nada. Sem imaginar, sem criar significância, sem imaginar assim, o que pode acontecer. Vá lá, sim, só se permitindo receber. Total permissão. Não vá para o julgamento. O julgamento nos impede de receber. Ai, mas será que vai funcionar? Não, será que vai dar certo? Quando eu faço isso, eu já fiz barreiras, eu já criei muros entre eu e aquilo que eu vou receber. Por quê? Porque eu não estou me permitindo. Então, vá para o espaço de sem nenhum ponto de vista. Isso é total permissão. Vai receber? Apenas se permita, gente. Não pense, vá para o espaço sim do vazio. Não pense, apenas se permita receber. Quando alguém te julga, alguém te fala mal de você, não gosta de você, sei lá, te agride, receba, sem julgamento do outro, porque tudo é apenas um ponto de vista. O que o outro está fazendo, o que o outro está falando é ponto de vista dele, não precisa ser seu. Toda vez que eu trago para mim, eu estou criando barreiras, né, entre o meu receber. Eu vou solidificando isso e me parando em relação a isso, né? Como pode melhorar? Fizeram uma pergunta, os processos corporais é só depois de barras? Não, os processos corporais não têm pré-requisitos. Mesmo que eu não fiz barra, eu posso fazer os workshops dos processos corporais, tá? Deixa eu só ver aqui. Pedir a corrigindo a visão, após a aplicação, sente necessidade de tirar os óculos. É isso mesmo, Beth. Vai sentir essa necessidade porque algo vai mudando. Diminuir o grau das lentes, é isso mesmo. Corrigindo a visão, é isso que ele faz. Quando a pessoa não gosta do óculos, ela, né, corrigindo a visão, assim, vai ter uma belezinha. Meu corpo gosta de óculos, tá? E aí eu faço, ele melhora, daí depois eu trago o óculos de volta. Mas tá tudo bem, gente, é apenas escolha, tá? A gente escolhe o que é divertido para nós, ok? Então, acho que ficou claro aí o receber, né? Por que muitas vezes a pessoa não muda, gente? Por que às vezes a pessoa faz barra, você faz barras nela, você faz processo corporal, você faz facelift, você faz um monte de coisa e a pessoa não muda? Por quê? Porque ela não está se permitindo receber. Eu já disse isso para vocês, não há ferramenta que vai dar conta de você se você tiver com as suas barreiras todas erguidas e não se permitir receber. Não se permitir escolher mudar, não se permitir receber a energia do processo. Porque aí a gente fica assim com as barreiras todas erguidas e a gente não se permite receber. Algo não muda, que você talvez não esteja na permissão. Não é, Daiane? Ok, é isso aí. Ok. Mas quando chega aqui, eu baixo as barreiras, eu baixo, vou baixando, e aí a gente consegue trabalhar. Mas quando a pessoa já vem em total permissão, com certeza é bem melhor, né? É bem mais tranquilo, mas a Sim. gente faz barras do mesmo jeito, faz processo corporal, faz facelift, e é Vai muito bom. funcionar, né? Alguma coisa a pessoa vai receber. Mas quanto Com mais eu tiver certeza. as barreiras abaixadas, né, mais fácil vai ser o receber, né? Mais fácil fica, ok? E aqui a gente fala muito, baixar barreiras, baixar barreiras, baixar barreiras. Então, você está diante de uma situação, diante de uma pessoa e que você não está, né, se permitindo, baixe as barreiras, baixe as barreiras. Silmara, como que eu percebo que a minha barreira subiu? Pegue algum momento que alguém fale algo para você que você não gostou. Ou alguém veio e te, sei lá, te acusou, te julgou.
na hora, a gente ergue as barreiras, por quê? Porque a gente quer se defender, a gente quer reagir, a gente quer, né, fazer algo. Se você está com as suas barreiras abaixadas, aquilo ali, gente, passa. Se eu tô com as minhas barreiras erguidas, aquilo que a pessoa falou vem e dá porrada em mim. E aí eu me estremeço toda. Por quê? Porque eu não estou me permitindo receber o ponto de vista do outro. É dele, tá tudo bem. Eu não estou na reação. Quando você está na reação, quando você está batendo de frente com a pessoa, você está energeticamente com as suas barreiras totalmente erguidas. E aí a pessoa vem e dá a porrada, você se sacode toda. Permissão, barreiras abaixadas, o outro falou, passa por você e vai embora. Quando você está aí com as suas barreiras erguidas, você está em reação, você está, né, naquele espaço, o negócio vem e dá porrada ali, você e dói, incomoda. Então, permissão, deixa passar. Como receber a pessoa na primeira sessão de barras? Como explicar isso tudo para ela? Você fala explicar barras, né? Eu falo assim, se você for explicar tudo, a pessoa vai ficar confusa, né? Mas por que eu falo de barras? Olha, barras são 32 pontos na cabeça, que quando nós tocamos, vai dissolver uma carga magnética aí de pensamentos, sentimentos e emoções. Gente, por que a gente faz né? Como chama o eletro da cabeça mesmo, Daiane? Eletrocefalograma, né? Isso. O que o eletro faz? Ele mede, tem bastante. né? Ele mede a sua atividade. Então, assim, né? Faz aquele movimento. Se você olhar um cérebro funcionando, ele faz descargas. O seu cérebro ele faz descargas elétricas. Ele fica assim, ó. Tchum, 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 tchum. Quando você toca, gente, os pontos de barras, né? Dissolve essa carga elétrica aí de pensamento, sentimento e emoção. Tanto que se você perceber, quando você prestar atenção em você, quando você pensa demais, você fica agitado demais, a sua cabeça parece que fica desse tamanho, não fica? Pelo menos a minha fica. E aí, quando eu corro barras, dá um espaço. Por quê? Porque toda aquela carga elétrica que estava aqui se dissolveu. E aí eu fico com mais espaço, tá? Eu fico assim mais leve. Então, é isso que barras faz, ok? E cada barra trata uma área da nossa vida, tá? Tanto que você vai perceber que tem barras que são mais intensas para uma pessoa, para outras são menos. Por quê? Onde está mais concentrado os pontos de vista, as coisas que a pessoa tem em relação àquela área da vida dela, vai ficar mais intensa, tá? Mas, pelo menos barras, eu falo dessa maneira que eu trago consciência para a pessoa. Porque a gente armazena aqui. Então, a gente, né, as barras, ela vem para dissolver essa carga eletromagnética aí de pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Ok. Acho que, espero ter trazido clareza essa maneira como eu falo sobre barras. Como você explica barras aí, Daiane? Me conte. Isso mesmo, da mesma forma. Eu pego o gráfico, né? E aí eu mostro para as pessoas que a gente toca, né? Os 32 pontos, que são as 16 barras, e que ao tocar esses pontos gentilmente, inclusive tem pessoas que eu toco assim, né? Quase bem, encosto bem, mas tem pessoas que falam, meu Deus, você está enfiando o dedo dentro da minha cabeça. Mas não, é porque no curso a gente aprende, né, que o Dan Hare fala que a gente tem o dedo fica com 90 centímetros, né? Quando a gente está correndo barras. E aí, tocando gentilmente esses pontos, nós vamos dissolver sentimentos, emoções, coisas que a gente traz lá da nossa infância. Tem pessoas que quando recebem barras falam, nossa, Daiane, eu cheguei em casa, eu queria limpar minha casa, eu queria jogar tudo que não era bom fora, né? Que a gente acumula muito pote de sorvete, muita roupa que a gente não usa. Então é maravilhoso, tem pessoas aí que recebem de diversas formas. E aí eu falo para as pessoas, mostro o gráfico, né? E aí se a pessoa quer conversar, eu converso, se a pessoa prefere ficar em silêncio, eu fico. Ótimo. E eu sou muito de observar o corpo, né? Às vezes o corpo quer que eu toque lá no pé, quer que eu toque no joelho. Então eu vou seguindo a energia, né? É maravilhoso. E aí Desculpa, pode falar, Daiane. Não, só ia concluir dizendo que gosto muito, principalmente porque tudo que eu tenho em comum com aquela pessoa, os pontos de vistas, né? Quando eu pratico barras, também é liberado em mim.
Então, além de eu receber financeiramente por isso, eu também vou limpando um pouquinho aí de mim. Sim, isso mesmo. Então, assim, foi bom você ter colocado aí. Tem pessoas que vão falar durante barras, não tem problema, você pode deixar ela falar. Tem pessoas, gente, que vai chegar e não vai falar nada para você, não quer conversa. Então, assim, só deitar a pessoa na maca, tocar os pontos, né, nela, e aí ela vai receber e as barras vão correr. Então, vai ter pessoas que falam, vai chegar e vai ter necessidade, tem pessoas que não falam nada e tá tudo bem também. Durante a sessão também, a pessoa vai falar. Barras é parecido com hipnoterapia? Não. Que quebra a nossa crença, porque quem faz, né, hipnose vai fazer uma mudança aí, vai fazer uma quebra. Barras, eu não preciso fazer comando nenhum, né? Só o toque ali vai ter essa eliminação. É como se fosse um delete. As barras, elas fazem um delete no nosso HD, gente, no nosso inconsciente aí. Então, ela vai fazendo um delete, criando mais espaço. Então, eu não preciso falar, eu não preciso comandar nada. São só os toques mesmos, né, na questão de barras. Como eu deixo as barras correndo após a sessão? As barras, gente, até 3, tudo bem você deixá-las correndo constantemente. Ou quem, né, já fez a classe de barras, quem já teve, né, as barras corridas, eu posso pedir que as minhas barras corram por um determinado tempo e aí elas parem. Tá? Então, é sempre olhar o que o corpo pode receber. Isso não substitui o toque, tá bom, gente? Isso não tá dando para mim correr minhas barras, né? Por causa da pandemia, tô com alguma questão aqui, não consigo. Isso não substitui. Por quê? Porque as barras, elas precisam ser tocadas, né? Os pontos são tocados na cabeça para fazer, né, as barras correrem, dissolver essa carga eletromagnética aí que está aí na sua cabeça. Ok? Então, por isso que, né, não substitui eu só comandar as minhas barras correndo. Até 3 barras, né? Ok, você deixar correndo constantemente. Por exemplo, eu tenho 3 barras, principalmente barra cura, eu deixo correndo constantemente em mim. Por quê, né? É uma coisa que eu trabalho muito, cura. Às vezes eu mudo, a minha barra dinheiro também, que eu deixo correndo sempre. De vez em quando eu mudo algumas barras, mas isso não substitui, ok, gente? As barras, os pontos têm que ser tocados para você dissolver, liberar algo que está aí no seu HD, tá bom? Como eu deixo, é só você convidar elas, aquela barra que você quer que corra. Quando você vai deixar, né, todas as barras, você pode pedir que elas corram por 30 minutos, 1 hora, o que for leve para o corpo, sempre perceba. E aí você, né, pede que ela corra lá por 1 hora, 30 minutos, pare e faça a reestruturação de corpos, ok? Sempre lembre da reestruturação de corpos. Que nem quando eu deixo constantemente, eu sempre comando ela, né? Barra, cura, corra. E aí, né, eu comando que ela fique correndo constantemente, tá? E sempre faça reestruturação. Barras é parecido com reiki? Não, né? Reiki é uma energia também, mas é uma energia diferente de barras, tá? É totalmente diferente. Os processos corporais também são toques no corpo, só que a gente chama a energia do processo, tá? O reiki tem os símbolos, né? Já é uma energia universal. Tanto que eu falo nos cursos do processo corporal, chame a energia do processo. Por quê? Porque se eu sou uma reikiana ou eu tenho uma outra técnica, e se eu não chamo a energia do processo corporal, pode ser que eu esteja ativando um reiki na pessoa. Então, os processos corporais de Axis têm nome, né? Tem uma consciência, a gente chama eles pelo nome, ok? E as barras, elas são toques, né? São toques para dissolver alguma coisa aí, né, de limitação, crenças e pontos de vista que você tem armazenado em você. Aí falo no nosso HD aqui. Então, barras são toques, tá? Mas a gente não é uma energia que a gente ativa, né? A barra ela vai correr sozinha, mas para dissolver alguma coisa, diferente do reiki, ok? Eu acho que a gente respondeu aí todas as dúvidas aí. Sim. Quer falar mais alguma coisa aí, Daiane? Sim, também queria falar que é normal a gente sentir dor de cabeça após uma sessão de barras, né? Principalmente de barras, porque você está permitindo ali, as barras estão limpando, né? Todos os seus sentimentos, emoções, né? Coisas que a gente guarda e armazena no nosso computador. Então é normal sentir dor de cabeça, né? Eu acho que a única, digamos, a única dor que a pessoa pode sentir, né? É a dor de cabeça ali na sessão. A única coisa que barras pode dar é ter dor de cabeça. E principalmente depois da sessão, porque o que acontece? Como as suas barras estão mais ativas, que você correu elas,
Às vezes você escuta algo, algo acontece, a barra ela Vai corta e ela cortar, vai limpar aquilo. Oi? vai cortar, tem 17 Ah, vai segundos. encerrar. Tá, então as barras elas se ativam, ela ativa e pode dar dor de cabeça porque ela está tentando limpar algo. Ela não dá nenhum outro mal-estar, tá? Se falar assim, ah, eu passei mal, aí é um ponto de vista que a pessoa tem.